Parem as máquinas, parem tudo, porque lá vem bomba. Não, é o 20º episódio, 22º episódio do Nós Também Pode. Um forte abraço a você que nos acompanha, onde quer que você esteja, né? Em todas as plataformas aí do Lavras TV, principalmente no YouTube e Facebook. No YouTube, então, é sempre importante o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, ativar o sininho das notificações para receber sempre, né? Tudo que for aí, conteúdo feito com muito carinho para você que acompanha o Lavras TV. Estamos de volta com o nosso Nós Também Pode, né? O nosso podcast aqui do Lavras TV, para receber hoje neste episódio especialíssimo. Aliás, estou até tentando ficar a caráter aqui, porque o naipe do nosso convidado exige tal porte aqui do apresentador. Silvio Menicucci, muito obrigado pelo carinho de nos atender, de vir aqui bater um papo sobre política, sobre a sua vida, suas diversas profissões. Você que é um cara multitarefas, né? Jornalista, empresário, cientista político, vem bater esse papo aqui comigo e com você que acompanha aqui o Nós Também Pode, mais um episódio no Lavras TV. Tudo bem, Silvinho? Obrigado. Júnior, eu que agradeço o convite. Essa ideia do podcast é sensacional, né? Está se alastrando o Brasil afora e virando o principal instrumento de comunicação do país, sobretudo na minha área, que é a política. Pois é, brinquei aqui, né, que lá vem bom, vem não, vem nada. Aqui é tranquilo, um papo bem tranquilo, bem sereno aqui com o nosso Silvio Menicucci. E só lembrando, né, antes de mais nada, satisfação a gente sempre estar aqui num oferecimento do Supermercados Rex, parceiraço de anos, hein, do Lavras TV, e sempre apoiando, né, apostando aqui em todos os nossos projetos. Wizard, você bilíngue, matrículas abertas o ano todo. Ai Que Fome, o seu aplicativo aí de delivery. E também a cervejaria do Funil. Um abraço para o Lamartine, toda a equipe. Nosso muito obrigado. Tamo junto. Vamos nessa então para mais um episódio. E já para dar aquele primeiro corte. Bom, a gente não tem muito aqui script, não tem muito disso não, tá, Silvinho? Mas vamos lá. Deixa rolar. Primeiro corte assim já, pra gente fazer aquela chamada legal. O brasileiro passou a votar melhor, sabe votar melhor do que em outros tempos, e aí trazendo pro nosso universo aqui o lavrense, já que a gente quer falar muito da política local. Ô Júnior, a democracia em si é um processo de aperfeiçoamento. Infelizmente ainda, no nosso cenário político, há pouca participação, sobretudo das mulheres, há pouca participação das minorias. O eleitor médio, aquele que decide eleição, ainda infelizmente é subjugado pela classe política, sobretudo pelo poder econômico. Mas vem melhorando paulatinamente o pensamento que o voto realmente é a maior arma do cidadão. Então, com o tempo, acredito que o poder econômico vai deixar de ser a ferramenta que molda as eleições no país para um eleitor mais consciente para a sua vida e da sua coletividade. Desde menino que a gente ouve esse tipo de discurso também, né? E o que mudou de lá para cá? Porque eu acho que, como você disse, isso tudo é um processo. Que já deveria ser mais do que óbvio isso para qualquer um, né? E como, infelizmente, ainda não é, né, Silvio? Ô Júnior, infelizmente nós temos ainda uma grande maioria da população na pobreza. E essa classe política, não vamos generalizar, mas quem se perpetua no poder sabe usar o poder econômico que, infelizmente, tende a moldar as eleições. Só que teve uma diferença brutal dos últimos 20 anos para cá. Uma pessoa que nunca tinha participado de política, nem pensava, porque, vou entrar nisso, não tem dinheiro para uma campanha. A rede social veio para equilibrar esse jogo. E quem sabe usar, está se elegendo facilmente. Então, aqueles velhos caciques estão tendo que se integrar às redes sociais para disputar espaço com essa nova classe política que domina as redes sociais. Então, isso é um fator muito positivo, porque barateia demais as campanhas. Sim, reinventar, né? Seria isso, para saber das novas tendências, o que está acontecendo. Concordo, realmente. Agora, me fala uma coisa, vamos voltar agora do início. Você é de uma família, né, tradicional, de políticos. Sim. A sua primeira lembrança e também o que te motivou, né, a ser um político, colocarei dessa forma,
a militar nessa área, ou enfim, vem da família ou você tem uma primeira lembrança, quando garoto, de alguma outra coisa que não tem nada a ver? Ô Júnior, é engraçado que esse negócio é danado. Isso corre no sangue mesmo. Eu acho que da minha família, da minha geração, dos meus irmãos, dos meus primos, o único que se interessou por isso fui eu. Então eu acho que falou mais alto o sangue. Claro que eu tenho lembranças da época do meu avô, Dr. Silvio, uma época de uma política realmente com ideologia. Você tinha lado, você não ia de lá para cá. Você era MDB ou era Arena, ou você era a favor da ditadura militar ou da democracia. Então eu lembro muito já do burburinho, eu era novinho, meu avô morreu, eu tinha 3 anos, mas a gente tem aquela memória afetiva, daquelas grandes reuniões na casa do meu avô, Juscelino, Tancredo, aquela coisa. E depois, naturalmente, eu fui levado para áreas humanas e me apaixonei pela ciência política. Não que eu seja político, né? Gosto da política, mas nunca me candidatei a nada, mas gosto do estudo da política em si e adoro fazer uma campanha eleitoral. Acho que onde a inteligência de um cientista político, ou de um marqueteiro, ou de qualquer profissional da área, você se sente muito gratificado de conseguir levar um candidato a uma vitória política. Bacana, bacana demais. Você falou aí de Tancredo, né? Acho que a minha primeira lembrança... Foi o nosso presidente que não assumiu, né, Júnior? E principalmente daquele momento, né? Era um momento de redemocratização, dele, né? Um momento que o país estava superando 20 anos de ditadura militar. Tem gente que simpatiza com isso, eu respeito, mas eu acho intolerável podar direitos, até da livre expressão. A gente está aqui falando que a gente pode falar. Então, foi um baque para o país, né? E quem assumiu na época foi José Sarney, o seu vice. Então a memória da década de 80, da nossa turma de 80, de 78, 79 para frente, realmente é ali em 85, Sim. 86. Né, da 6 anos, né, mais ou menos. A gente lembra da comoção que foi a morte do Tancredo e depois o que veio a ser o país. E aí já desenrolando o Tancredo até chegar no Aécio. Cara, a política brasileira é feita realmente de tradição. E o povo, o eleitor, eu já vi pesquisa qualitativa, o povo gosta da tradição. Apesar dos novos nomes que vêm surgindo, que nunca tiveram vínculo algum com política. O Aécio, vamos falar do Aécio em si, foi um grande governador. Né, o período de 8 anos do Aécio, eu acho que saiu com 90% de aprovação e depois teve aqueles escândalos todos que macularam a imagem dele, apesar dele ter sido inocentado em todos os processos. Mais uma vez a imagem maculada, amigo, na política você perde espaço. É o que aconteceu com o Aécio. Silvinho, antes da gente chegar ao tema, que eu acho que é o principal hoje do bate-papo, que são as eleições 2024 aqui, né, para prefeito e... vereadores, aliás, outro tema também, né? Eu acho, o pessoal fala eleição geral, gente, a eleição de presidente, governador, deputado estadual, federal e senador, o pessoal acha mais importante. Eu discordo. Eu acho a eleição no município é a que mexe com o ânimo das pessoas. É aquele problema que está ali no dia a dia, que o governador não sabe, o deputado estadual muito menos, e o federal não sabe de nada. Então, essa eleição, a municipal, para mim, sem dúvida, é a que influencia diretamente a vida de todos nós. É verdade. E tá chegando, hein? Tá pertinho, menos de 4 meses. 6 de outubro tá aí. Inclusive, você falou que você não se auto-intitula aí político. Mas você esteve umas 2 vezes, pelo menos, batendo Sim. na trave para se lançar como candidato. Inclusive esse ano. Chegou a ser, né? Cogitado, né? Eu acho pelo Avante. Pelo Avante. A nossa atuação, sobretudo por ter conhecimento mesmo, né? Com toda humildade. A gente tem conhecimento de administração pública, de processo legislativo, de conhecer bairro a bairro dessa cidade. Então o nosso nome sempre é lembrado. Até porque ser uma nova geração, né? Essa geração que vai disputar a política já é uma geração mais antiga. Então o pessoal pensa em renovação, pensa em trazer algo novo para a cidade. Mas a sensatez na política também é muito importante. Né? Eu acho que a gente não é candidato da gente mesmo. Eu sou candidato. Não, tem que ter um grupo, tem que ter pessoas dispostas a te carregar, você tem que ter um mínimo de estrutura. E eu acho que no meu caso ainda tem a situação familiar. Né? Seria inconcebível, eu acho que dentro da família, ter 2 candidatos, apesar que
né, isso não me impediria de ser candidato, de forma alguma. Mas o bom senso, eu acho que indo o tempo bem ao meu favor, lá para frente, quem sabe, se for a vontade do eleitor de Lavras, não é a minha vontade, né? A vontade política não é pessoal. Você tem que ter a disposição, mas você tem que, pelo menos, ser cercado de pessoas que querem te levar a isso. E aí a gente volta também aqui pela sua ligação com o Jânio Bragança, né? Jânio Bragança. Que perda, né, do Jânio recentemente. O Jânio é um grande amigo, assim, um parceiro fora da política. A política não tinha nada a ver, né? A gente era amigo fora dela, um grande atleticano assim como eu. Comemoramos o título da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, depois de 40 anos sem ganhar nada. Jânio ia comigo, com Edson de Souza, a alguns jogos no Mineirão. Um apaixonado mesmo pelo Galo, mas prematuramente, né, foi levado. Com toda certeza daria um trabalho danado nessa eleição. Ele estava já se consolidando como uma via independente, uma via de renovação que estava causando preocupação nos seus adversários. Mas o destino quis que ele fosse descansar e esse sonho dele, o Jânio tinha um sonho pessoal de ser prefeito de Lavras e foi desfeito, infelizmente. Infelizmente. O que mais te incomoda na cidade hoje? Qual área na cidade hoje que te incomoda, que você fala, puxa vida, tá esquecido isso, ficou parado no tempo? A cidade vem crescendo muito, né? Se eu não me engano, hoje Lavras conta com 128 bairros. Então, algo que precisa ser pensado e repensado é a mobilidade urbana, Júnior. O centro já não comporta tanto carro, né? Sobretudo de trânsito pesado. Então eu acho que vem a calhar o Tancredo Neves, o anel viário que está sendo feito, tomara que realmente tire esse trânsito pesado. E no mais, assim, são as reclamações diárias de todo município, né? Que é saúde, que precisa do atendimento médico, precisa de uma cirurgia eletiva. Mas isso vem de anos, Júnior, isso não resolve do dia para a noite. E o município... Mas é tão ruim assim mesmo? Até onde vai a questão política da coisa? Eu já rodei muitas cidades por Minas Gerais e eu te falo que Lavras é uma cidade privilegiada, porque nós temos várias especialidades, né, da medicina, nós temos 2 hospitais privados e a UPA. No meu modo de entender, Lavras precisa de um hospital público, um hospital 100% SUS, para diminuir o que é a UPA hoje. A UPA hoje atende 600 pessoas por dia. E outras cidades que acabam... E a nossa macro-região que necessita de Lavras. Então, assim, é um sonho que eu acho que tem que ser resolvido urgentemente, é o hospital universitário. Então, um elefante branco parado lá no Jardim Glória que não pode mais esperar. Aí é onde que eu vou atacar o que Lavras peca e muito. Nós não temos deputado federal e estadual. E o eleitor, o cidadão, acho que a maioria tem noção que isso faz uma diferença danada. Mas, infelizmente, toda eleição é igual. Sai 4 deputados estaduais, 4 federais da terra. Então, Lavras fica sem representatividade nenhuma. Vou te falar, Júnior, um deputado federal ruim de serviço, ele consegue por ano, no mínimo, 50 milhões de reais em emendas. Então, um deputado federal faz um hospital público. Não precisava da UFLA fazer. Mas a vaidade política, o egocentrismo da nossa classe política está levando a cidade a ficar atrás mesmo. Sem deputados, não vamos caminhar. E a gente tem uma mania, estou falando a gente, eu e conheço muita gente que também usa Varginha como um exemplo. Né? Porque da nossa época também de moleque, de garoto, Lavras e Varginha tinham uma rivalidade em todos os sentidos. Muito acirrada e tal. E Varginha deixou a gente para trás. Mas por quê? Em praticamente todos os sentidos também. Eu vou te fazer uma pergunta. A localização de Varginha é melhor que a de Lavras? Eu não acho. Nós estamos perto da Fernão Dias, nós estamos perto da BR-265 para escoar Rio de Janeiro, São Paulo. Nossa localização é muito boa, mas o fato de estar mais próximo ali a São Paulo não... Mas muito pouco, né? 90 quilômetros. O que pesou favoravelmente a Varginha... Questão política, eu sei que é... É a união política. Lá, quando vai lançar candidatos a deputado, eles falam, gente, é um aqui e um aqui. Depois se matem pela prefeitura. E sempre teve, né? E sempre teve. Varginha tem 20 anos que tem deputado. Teve o Dilson Melo por um longo período e tem o Dimas Fabiano, deputado federal, por um longo período. E tem outro deputado estadual, acho que é professor Irineu, não sei. E a cidade prospera, porque tem representatividade tanto na esfera estadual quanto na federal, né? O prefeito aqui de Lavras, seja ele qual for, ele tem que ir de Pires.
Ele não tem um interlocutor direto no governo federal ou estadual, a não ser que tenha prestígio. Isso eu tenho que tirar o chapéu que a prefeita Jussara tem prestígio perante o seu partido, que tem ministro, que tem senador e por aí vai, e consegue alguma coisinha. Mas seria muito diferente se tivesse um deputado estadual e federal. Isso atrasa a cidade, Júnior. Com certeza. Você falou da prefeita Jussara, o cenário que vai se desenhando, o Silvinho, que não deve ter surpresa, né? Muita surpresa vindo aí, seria da prefeita, né, para tentar aí, vou dizer, fechar com chave de ouro, com um 5º mandato, né, ela tentar a reeleição e o ex-deputado, né, o Fábio Xerém, Luiz Fábio Xerém, sendo ali essa oposição. Ainda pode surgir alguma composição aí de última hora? O que você imagina? Olha, eu acho que dificilmente uma candidatura nova. Você não fabrica um candidato em 3 meses. Sinceramente, eu acho muito difícil. Então eu acho que vai ter essa polarização antiga, que já aconteceu em 2008, Jussara versus Fábio Xerém, vai ser um tiratema aí dos dois, e não há nenhuma renovação, porque se você pegar, a Jussara já está na política há muito tempo. O Luiz Fábio também já não é nenhuma novidade. Ele candidata desde 2008, né? Então, assim, uma terceira via, dificilmente. Poderia ser a Dâmina Pereira. Poderia, mas pelo que a gente escuta, inclusive até de pessoas próximas a ela, não há a menor vontade de entrar nessa disputa. Então, teremos realmente um tiratema de 2008. Jussara contra Luiz Fábio Xerém. Você falou, e até tive que buscar o número exato, né, para bater esse papo com você, 1.090 votos, a diferença da Jussara para a Dâmina. Foi uma eleição pesadíssima, né? Decidida ali no frigir dos ovos. Por que de não tentar agora, novamente? Já não estar militando, vindo desde 2020? Olha, eu sou muito sincero nas minhas respostas. Eu acho que a Dâmina não gosta de política. Ela foi forjada na política pelo marido Carlos Alberto, que se encontra inelegível. Então ela, e numa atitude maravilhosa de companheira, de esposa, ela quis enfrentar esse embate na vida dela. Conseguiu êxito para deputada federal. Como é que você... Aí abre um parênteses, como você avalia olha, ela eu avalio nesse mandato de deputado? Deputado federal que não é reeleito é porque foi incompetente no seu mandato, Júnior, com todo respeito à Dâmina. Ela não teve a desenvoltura esperada, né? Um deputado tem que ser assertivo, um deputado tem que trabalhar não só a sua base principal, mas como várias outras. Então, quando uma pessoa que tem máquina na mão, não falo, né? O deputado não tem máquina, o deputado tem estrutura e tem emenda. O deputado tem emenda. O deputado pode destinar aí 50, 80 milhões por ano para as suas bases. Então eu acho que faltou, sobretudo, a parte de comunicação da Dâmina foi terrível. Ela não conseguiu mostrar à população o que ela fez. E o político sem comunicação, se tem estratégia de marketing, ele é um Zé Ninguém. Ele não vai ganhar de ninguém mais. Então o mais difícil ela conseguiu, que era uma neófita na política, ser eleita, né? E eu acho que depois foi uma sucessão de erros, e sobretudo estratégia de comunicação e de contatos políticos. Então, assim, o deputado que não é reeleito é porque ele falhou no mandato. Eu estou perguntando porque a gente sabe, né, do Carlos Alberto ser sempre um possível candidato ou alguém do grupo dele, né? E por isso a questão da Dâmina, que foi, de certa forma, uma adversária bem eles ali dura para a Jussara na última eleição. Né? Houve a união já ali da Dâmina com o grupo do prefeito Zé Xerém, tanto que o Zé Xerém indicou o Dutti para ser o vice. Então houve união de duas forças políticas fortes do município contra a Jussara. Mas no final deu a Jussara por uma minoria de votos e mostra toda a força da Jussara. A abstenção foi altíssima, né? Quase não estava na pandemia, né? Então, assim, muita gente não foi votar mesmo. Então, talvez essa diferença teria sido maior ou talvez a Dâmina tivesse tido êxito na sua... Jamais saberemos. Nós jamais saberemos. Mas, assim, eu acredito que todos os grupos, né, até por ter condições para isso, eles fazem pesquisas, quase que mensalmente. E eu tenho certeza que deve ter avaliado, aqui não dá pra gente agora. Vamos esperar uma eleição de deputado de novo? Porque tem eleição que não vale a pena você entrar. Não vale, vamos falar entre aspas, ser kamikaze. Vou entrar para perder novamente? Então, assim, a Jussara, com todos os defeitos ou virtudes, eu tenho certeza que ela está com um mandato bem avaliado. E quem tem mandato bem avaliado tem chance de ser reeleito. Quem tem entrega. Então, no caso dela, isso aí não tem como esconder, é obra por toda a cidade.
Então ela vislumbra uma reeleição. Então, assim, vai ser um embate do Fábio Xerém tentar mostrar por que ele vai ser melhor que ela. O eleitor não tende a trocar o que está dando certo. Isso aí qualquer pesquisa você vê. Então, assim, o Fábio vai ter que ter uma estratégia de comunicação e de marketing muito forte, muito boa para desconstruir. Na minha opinião, esse é o melhor mandato da Jussara de todos os outros, que eu me lembre, desde 93 até hoje. E pegou um período ali complicado ainda, né, de pandemia, né? Pegou o final da pandemia, mas com os caixas da prefeitura cheios de dinheiro. Então, por isso que tem tanta obra. Um prefeito que sabe governar sem dinheiro, esse eu tiro o chapéu. Agora, com dinheiro fica fácil. Né? Então, assim, ela pegou um momento bom, com dinheiro em caixa, e soube destinar o dinheiro para obras essenciais, sobretudo para as comunidades mais periféricas aí da cidade. Você pega os bairros, né? Não vou ficar fazendo propaganda aqui, não. Mas o que eu estou falando é o seguinte: o Fábio, num embate direto com a Jussara, vai ter que mostrar por que ele seria melhor que ela. Por que o eleitor vai sair do que, teoricamente, está dando certo para votar nele e trazer ele de volta à política. Tá entendendo? É o tal da hora da mudança. Por que mudar? Por que mudar? Olha, eu participo de vários grupos de cientistas políticos do Brasil. Há uma forte tendência nessa eleição à reeleição, Júnior. 60% dos candidatos à reeleição aí, depois você me cobra, vão emplacar de novo um mandato. A não ser que o cara seja muito ruim. Mas muito ruim mesmo. A gente meio que está analisando aqui, porque acaba que eu quero a opinião de um especialista, né? Que é o nosso convidado, Silvio Minicucci, cientista político, empresário, jornalista, batendo esse papo aqui com a gente. Nada pessoal, mas gostaria de saber, né? Como você falou, por exemplo, da Dâmina, que você também fala da Jussara. Até porque a gente sabe que você não tem o menor problema quanto a isso, né? De elogiá-la, né? Mas também falar do que te incomoda, não só agora, como historicamente, né? Ela que vem aí com 4 mandatos, talvez indo para o 5º. A Jussara tem o pedigree político, que ela herdou do pai. Não são iguais no modo de fazer política, na minha opinião. A Jussara se cerca de pessoas muitos competentes, mas muita gente que não tem a menor vocação para estar ali na administração pública, está ali simplesmente por apoiá-la. Agora, a Jussara é a última política viva da cidade, política mesmo, que vive da política, que foi política desde muito tempo. Então, assim, o que hoje eu criticaria na gestão dela é o que todos criticam, a saúde. Lavras precisa dar uma sacudida na saúde, né? Mas não é a área em que ela mais atua? É a área que põe mais dinheiro, é impressionante, mas a demanda da saúde é infinita. Todo prefeito que eu trabalho tem dificuldade. E tem mais. Hoje, arrumar um médico que esteja disposto a atender, fazer concurso e atender numa prefeitura, você não acha. Você não acha pediatra. Então, assim, e estou falando só no sistema público, não, estou falando no sistema privado. Sim. Vai lá no Vaz Monteiro achar um pediatra, vai na Santa Casa, você vai ter dificuldade, entendeu? Então, hoje, o gargalo de todo prefeito, incluindo a prefeita Jussara, é a saúde, Júnior. O resto eu acho que caminha bem. Ela conseguiu aí fazer algumas coisas, mas eu vou pegar um item, né, que me deixa assustado. A nossa dependência com a UFLA. A UFLA está em greve, o comércio está parado. O comércio está a duras penas sobrevivendo sem a UFLA tendo aula. Então vai caber agora ao prefeito, que foi eleito ou reeleito, pensar um novo modelo econômico para a nossa cidade. E eu falo que não só o prefeito, a Câmara Municipal deveria ter uma agência, uma comissão fomentadora de economia na cidade. Nós precisamos fomentar a economia para acabar com essa interdependência com a UFLA. E esse papo, vou fazer um distrito industrial a mais, Fernão Dias. Você sabe quanto custa isso? Milhões. A prefeitura não tem condições de fazer isso. Há quanto tempo tem esse papo? Ô, Júnior, eu vou fazer justiça. Quem trouxe o distrito industrial, esse que tem em Lavras, que inclusive tem o nome do meu avô, foi meu tio Paulo Menicucci, presidente da CDI, e meu pai, que era assessor jurídico dele, doutor Salvador. Eles que pediram ao governador Tancredo, depois o Hélio Garcia, para fazer. Quem fez foi o governo de Minas. Lavras só cedeu a área. Então, e hoje, os empresários que estão fazendo os polos logísticos. Então, ficar esperando que a prefeitura vai fazer um novo sistema, isso não vai acontecer. Então, tem que falar a verdade para o povo.
E ainda mais sem deputado estadual e federal. Então, assim, o gargalo de Lavras hoje é saúde e geração de emprego de qualidade. Tô vendo vários supermercados abrindo aqui em Lavras, várias farmácias. Que eu ia falar. Né? É maravilhoso, tem emprego, que tá sobrando emprego. Só que hoje o jovem não quer ficar ali de segunda a segunda dentro do supermercado trabalhando, né? Ele não quer ser caixa, ele não quer ser repositor, entendeu? Então, assim, mas também não quer se qualificar, não. Então, Lavras precisa ter qualificação de mão de obra. Que indústria que vem para Lavras se não tiver qualificação de mão de obra? A Lear está aí, procurando até hoje preencher seus quadros, que tem 500 vagas ociosas lá. Nossa. Entendeu? Então, assim, fazer um distrito industrial, ótimo. Como? Da onde vem um recurso? Então, acho que Lavras deveria... A classe política de Lavras tem que ser menos demagoga e mais prática nas coisas reais da vida da cidade. Ainda falando da Jussara, você acha que ela se deu uma... Repaginada? Para essa última. E aí a gente vai muito com a questão de equipe. Ela deu uma rejuvenescida na equipe, Olha, que acho que era também, muita gente, era uma reclamação disso, dos velhos amigos a políticos. velha guarda da Jussara. Da Jussara. O que foi para melhor ou não, indiferente? Olha, o secretariado da Jussara, se você pegar, poucos você fala assim, tem expressão. Assim, pô, o cara é foda, o cara fez isso, fez aquilo, né? Agora, uma falha grotesca numa administração que tem tanta entrega é a comunicação, é a nossa área. A Jussara se vira na rede social dela para comunicar o que ela vai tá fazendo, para a população saber. Mas com estratégia daria muito mais certo. Talvez ela nem teria candidato contrário nessa eleição se o marketing governamental, que não é o marketing eleitoral, tivesse sido de maneira mais eficaz. Gasta-se muito nesse governo da Jussara com publicidade? Como eu já vi por aí, mas aí vamos esquecer os ataques políticos. Eu até vi também, né? Dentro da lei, você pode fazer uma licitação e contratar uma agência de publicidade. Só que a agência de publicidade geralmente ganha licitação, não é de Lavras. Ela não conhece a realidade daqui. Então se gasta uma fortuna. Dentro da lei, tá lá, tá dentro da lei. Você pode ter esse gasto. Se você vai gastar ou não, é a sua prioridade, né? Mas se gasta de maneira errada. Acabou esse negócio de outdoor, de buzzdoor. Hoje é rede social. Hoje é impulsionamento, hoje é criação de conteúdo que vai chegar sobretudo no eleitor jovem que está aqui o dia inteiro, entendeu? Ou seja, dá para enxugar muito desse valor gasto. Dá muito. Você vai fazer uma abrangência talvez até maior. Você vai ainda vale, vou falar que não vale, anúncios em grandes emissoras de TV, vale, mas não chega no eleitor médio. Hoje, cada eleitor tem o seu celular na mão. Então, se você consegue ali pegar um criador de conteúdo, um cara que é um influencer bom, e o próprio agente político, o próprio prefeito, treinado, né? Falado, faz assim, faz aquilo, viraliza aqui, ele arrebenta. Mas isso tem que ter uma equipe qualificada. Falando do Fábio Xerém, então, porque você deu a letra mais ou menos aí. Da dificuldade, não dele, né? Eu falo de quem tenta tirar quem já está, né? Com a máquina ali nas mãos, ainda mais... No caso aqui de Lavras, a Jussara, com toda essa bagagem que ela tem, né? De muito mais acertos do que erros, né? Ao longo desses 4 mandatos. O Luiz Fábio... Qual que é a maior dificuldade que você enxerga para ele realmente atingir o eleitor e fazer o eleitor ter essa convicção do que ele vai mostrar que isso é melhor do que o atual governo? O Luiz Fábio... Ele, quando candidatou em 2008 e teve uma votação surpreendente, ele era novidade. E o eleitor gosta de novidade. O Luiz Fábio não é mais novidade. O Luiz Fábio foi deputado por 8 anos, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do governo Pimentel, se eu não me engano. E, infelizmente, teve um mandato também, assim como a Dâmina, um mandato apagado, na minha modesta opinião. Um deputado de 2 mandatos, secretário de Estado, poderia ter feito alguma coisa pela cidade. Então... Foi candidato ao Senado, né, em 2018. Foi candidato ao Senado em 2018. Não entendi aquilo ali também, né? Ali poderia ter candidatado a deputado federal, né? Teria uma chance muito boa de ser eleito. Mas o Luiz Fábio não tem entrega. Então como é que você vai para uma campanha sem entrega? O que você vai falar de você mesmo? Pô, o cara foi deputado, 8 anos, né? Vai se apoiar no mandato dos irmãos?
Então a estratégia de marketing político dele, eleitoral, tem que ser direcionada para algo novo. Se ele vir com roupagem de falar que ele é um empresário bem-sucedido, que ele está mexendo com um time de futebol, acho que o eleitor não cai nessa história, não. Com todo respeito a quem pensa a campanha dele. Agora, cabe muito, igual eu falo, volto a falar, ao desenvolvimento pessoal do candidato. Talvez o Luiz Fábio está se preparando, ser um cara altivo nas redes sociais, ser um cara que vai levar a mensagem que o eleitor espera. E isso, pesquisa ajuda muito. Só que político não acredita em pesquisa não, viu? Eles acreditam na pesquisa mentirosa. É engraçado isso. Já vi candidato, isso aqui é mentira, eu estou na frente, muda isso aí. Já aconteceu isso, trabalhando. Entendeu? Então o Luiz Fábio, ele também tem que se repaginar, porque ele não é novidade. Então aonde que eu falo que uma terceira via, se tivesse uma roupagem nova, de um cara bem sucedido, de um cara que conhece a cidade e que se comunica com... Mas tá difícil essa terceira via, né? Aqui, no país. Não, no país inteiro. Não, isso não existe. As pessoas não querem entrar para a política. A política, infelizmente, ela foi tratada de uma maneira que trata o político como bandido antes dele ser bandido. Então, criminalizaram a política. E esse ativismo judicial que nós tivemos no país de arrebentar com a classe política tornou o eleitor muito indiferente à política. Você vê, nós estamos há 4 meses da eleição, nós estamos em pré-campanha, as pré-campanhas ativas, e ninguém, nem aí. O eleitor não se interessa. Sim. Igual a gente que assessora, você acha válido eu gastar um dinheiro na pré-campanha? Eu falei, não, você vai gastar tempo e energia à toa, e para faltar lá quando você precisar. Fica agora só falando de você mesmo. Entendeu? Aliás, o período eleitoral mesmo, ele é início de agosto até o dia 6 de outubro. Nós vamos ter as convenções partidárias a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Até 5 de agosto os partidos têm que estar com registro das suas chapas, tanto de prefeito, vice-prefeito e vereadores, e a partir do dia 15 de agosto, liberada a campanha nas ruas. E tá sempre restringindo, né, esse período Isso é muito eleitoral, bom, né, a campanha. Isso é muito bom. Os antigos... 3 meses de campanha, ninguém aguentava aquilo. O período ficou mais curto, né, e uma série de restrições, né, o Silvinho? A restrição principal é o fim do financiamento da campanha, né, por empresas, né? As empresários colocar dinheiro em campanha. Hoje você é o fundo eleitoral. Mas esse fundo eleitoral de quase 5 bilhões. E é engraçado, né? Que falar democratiza nada, porque o cacique do partido ele escolhe quem ele vai ajudar com dinheiro. Ele vai ter pesquisa, lá em Lara esse candidato tem chance, vou mandar nada para lá não, mas lá em Varginha meu candidato tem chance, mando para lá. Exatamente. Então acaba que é uma casta que manda numa fortuna, inclusive para eleger só os seus. Então, assim, eu acho que a gente tinha que repensar o financiamento político nesse país. Eu acho que é muito dinheiro para uma campanha, dinheiro público, né? O partido da Jussara agora é o PSD. PSD. Não é isso? Parece que eu tinha visto 420 milhões. É o quarto partido, né? Que tem mais direito ao fundo eleitoral. PL, primeiro é o PL, PT, MDB e PSD. Isso. É isso. É muita grana, hein? Caramba. Assim, o candidato hoje, ele fica esperando o dinheiro vindo do fundo eleitoral. Ele não coloca um centavo. Eu tô com colegas cientistas políticos que o pré-candidato tem a cara de pau de pedir pro cara bancar a pré-campanha para depois receber. Não dá, né? Esse valor é mais do que o dobro da de 2020. Isso. E parece que o mesmo valor da de presidente. Da de presidente, de 22. Sim. 5 bilhões. É muito dinheiro. E há muita corrupção. Infelizmente, há muita corrupção. Tem gente que é candidato apenas para pegar o fundo eleitoral, né? E ali faz nota fictícia. A Justiça Eleitoral não tem como fiscalizar. Você imagina só 5 mil municípios aí no país. Você fiscalizar um por um. Então o cara forja ali e embolsa o dinheiro. Tem muito candidato que está fazendo isso, infelizmente. Então é lastimável, mas não se pensou nada melhor para financiar as campanhas. Então, porque o cara que é candidato pela primeira vez, que não tem dinheiro, pelo menos ali tem um pouquinho ali do fundo eleitoral para ele bancar o mínimo da sua campanha. Uhum. E vamos ser sinceros, fundo eleitoral não coíbe caixa 2, não. O cara que é candidato, que é empresário, ele vai ali e gasta por fora. E eu falo, a Justiça Eleitoral, por ter tão pouco funcionário, não consegue fiscalizar. Infelizmente. Você acha, então, que não teremos nenhuma surpresa aí? Cara... Que aí em Lavras seria isso. Lavras Jussara e Luiz Fábio Xerém. Luiz Fábio Xerém, eu acho que não sai disso, vai ser aquela eleição de tiratema.
E eu acho que quem ganhar, vai ganhar por uma margem não tão grande também. Entendeu? Eu acho que, assim, quando polariza, pode acontecer de tudo. Né? Porque quando divide, sobretudo, tende a privilegiar o candidato de mandato. Inclusive, tem candidato de mandato que lança candidato laranja. Sai aí, ataca ele ali e tá tudo certo. Depois você ganha um cargo ali na prefeitura. Então, mas aqui em Lavras eu acho que não foge isso, não. Podemos especular os vices? Os vice aí? Uai, parece que já está praticamente definido. Do lado do Fábio Xerém vai ser a Daia, vereadora, e aí a Jussara sempre pode ter surpresa. Eu não posso cravar o da Jussara. Fala-se no ex-secretário de Cultura, Rodrigo Pacheco, mas eu não cravo. Não? Não. Conheço a Jussara. Ali vai para a convenção, é só na convenção que a gente vai ter a certeza. Mas hoje, com esses dois nomes, como é que você avalia? A Daia e o Rodrigo Pacheco. A Daia é uma vereadora segmentada, né? Ela atua exclusivamente na causa animal, né? Não sei quantos projetos de lei que a Daia teve aprovado em relação a esse tema ou qualquer outro. Assim, legal a proteção do animal, adoro. Mas eu acho que o vereador é mais que isso. E o deputado também, né? Mas isso rende voto. Então, quando rende voto, a pessoa fica ali mesmo. E quanto ao Rodrigo, ele foi o secretário de Cultura, né? Eventos a cidade teve? Alguns. Esporte. Então, assim, eu não sei, eu não acompanhei o trabalho dele como secretário. E o vice tem uma coisa. Ele tem que trazer voto para a chapa. Não sei se ele tem voto. Não sei. Realmente, ele nunca foi testado nas urnas. Então, mas ele traz um grande partido, que é o MDB, que vai dar tempo de rádio para a Jussara, já que aqui, infelizmente, a gente não tem TV, né, Júnior? Pois é. Então, Lavras, a propaganda é só no rádio. O MDB vai dar ali seus 2 minutos para a Jussara. Então, analisar o Rodrigo para mim hoje é difícil. A Daia eu conheço por ter mandato, né? Mas o Rodrigo realmente eu não conheço. E essa Câmara de Vereadores, hein, Silvinho? Uma análise assim global, geral, zona, e de elogios e de, acho que mais críticas, né? Mas quem você pensaria ali, quais os vereadores você pensaria para falar, esse aqui, esse, aquele ou aquela, eu destaco positivamente, ou não tem, na sua opinião? Não, destaque assim como uma grande novidade, um vereador altivo, um vereador que conseguiu propor projetos de lei que modificasse a vida das pessoas, ou que fosse um vereador de oposição que realmente apresentou um trabalho diferenciado, eu não pinço ninguém, não, com toda sinceridade. Não dou destaque, não. Acha que a renovação vai... A renovação será grande? A renovação é dificílima em Lavras. Por quê? Quantos nós tivemos na última? Você consegue? Dos 17 vereadores, se eu não me engano, trocou ali 10. Foi muito. Nessa foi muito. Nessa de 20, né? De 2020. Isso. Porque muitos saíram também, não mexeram mais, né? Vários não tentaram reeleição. Mas então, tem aqueles das antigas que certamente tentarão. Tem uma turma querendo 3 voltar. Ou 4 aí, pelo menos, tem uma turma né? querendo voltar aí. Tem uma turma que... Alguns que a gente não via há muito tempo, e aí aí. Solicita amizade nas redes sociais. Mas é isso. Mas essa Câmara, com 17 vereadores, o que está acontecendo nessa eleição, que não aconteceu na passada, que na passada tinha coligação. Os partidos poderiam se coligar e lançar até 70 candidatos numa coligação. Nessa não tem coligação. O partido é obrigado a sair sozinho, 18 candidaturas, 30% de mulheres, ou seja, 6 mulheres e 12 homens. As mulheres nessa eleição não vão poder ser candidatas apenas para compor ali a cota feminina, não. Terão que ter voto, Júnior. Então, onde que eu falo? Tem 5 ou 7 partidos apenas que têm condições de eleger vereador. E a maioria dos vereadores estão nesses partidos. Então, aquele cara que está candidatando pela primeira vez, infelizmente, ele vai ser escada para esse tipo de gente. Eu quero, daqui a pouco, a gente indo para uma reta final aqui nesse bate-papo, Silvinho, que você também abrisse um pouquinho para falar das suas outras, né? Você é um empresário, pai de família, dedicadíssimo, que a gente sabe, jornalista,
né? Mas a paixão, não sei se a maior paixão é a política. Até quero que você fale sobre isso. A maior paixão da minha vida são meus filhos, Joaquim e Maria. E depois o Atlético. Depois o Galo e depois a política. Esse é o pódio. É. Mas depois a gente volta nisso. Mas pra gente meio que já até fechar essa questão da política. A Jussara, que pode... Estou usando esse termo, né? Fechar com chave de ouro, a questão até uma coisa pessoal mesmo, né? Sim. Que seria, sim... Eu acho que é uma marca, né? Imbatível. Sem dúvida. Se ela tiver êxito. Um quinto mandato. E meio que ser imbatível ali, né? Com quem ela foi concorrer, ela vai ter conseguido a vitória. Mas e pós-Jussara? Existe vida pós-Jussara? Aí eu falo para quem... Né, é do grupo político dela, porque nesses anos todos a gente parece não conseguir enxergar um sucessor ou sucessora da Jussara. Vamos lá. O porquê disso? A Jussara não criou e não teve vontade de criar uma liderança, porque ela sempre quis voltar. Então esse tempo inteiro, desde que ela candidatou na primeira eleição lá em 92, você pode pegar os vices da Jussara, nenhum ascendeu a ser prefeito. Porque a Jussara sempre manteve essa turma debaixo do braço. E ela sempre quis voltar. Então não se criou uma nova liderança. Só que aí agora, pós-Jussara, seja ela ganhando ou perdendo, vai ter um vácuo muito grande na política lavrense. Porque é a última liderança, entre aspas, política da cidade. Né? Então, assim, quem chegar pode ocupar esse espaço. Com a benção dela ou não. Né? Você consegue imaginar alguém hoje, em 2024, não, de forma alguma, do grupo político dela, que você fala, tem potencial? Não vejo porque também não consigo imaginar. Ninguém está sendo trabalhado para isso. Ninguém. Você acha que ela que não quer trabalhar? Não trabalha. Ela trabalha com a possibilidade de voltar. Então você acha que ainda pode terminar um quinto mandato e ainda ter energia? Que a gente sabe que ela é... Você pega o prefeito de Montes Claros, ele tem 92 anos. Você vai aqui em Carrancas... No bom sentido, a Jussara é sacudida, né? Não, ela tá bem demais de saúde, disposta. Causa até perplexidade e inveja, porque eu nunca vi uma pessoa tão altiva. Né? Impressionante. Agora, o tempo na política passa também, né? E talvez, depois desse mandato, se ela for reeleita, ela falou assim, não, agora chega mesmo. Então vai caber a competência de cada um, buscar esse apoio dela ou fazer por si mesmo, né? Então tem muita gente aí esperando o pós-Jussara para pôr as carinhas na política. Agora, ela saindo também, depois de um quinto mandato, não tendo esse sucessor ou sucessora, não fica mais difícil depois voltar? Porque muita gente acha que se ela estalar os dedos, ela volta quando quiser. Eu acredito que esse realmente é para fechar com chave de ouro. Ali tem o tempo ainda de vida para curtir neto, para curtir a vida em si. A política ocupa o sujeito 24 horas por dia. A Jussara tem uma devoção por essa prefeitura que ela não tem vida, né? Então eu acho que esse aí, eu acho que é para fechar com chave de ouro. Agora, se você me perguntar por eu ter o sobrenome, se eu vou pegar esse bastão naturalmente, acredito que não. Vou ter que lutar por ele. Mas pegaria? Amo essa cidade, Júnior. Amo essa cidade, tenho meus negócios aqui, meus filhos moram aqui. Então, não critico nenhum outro lado político, né? Não sou desse tipo. Se tiver um embate, travo ele com a maior tranquilidade. Aliás, como é que é a sua... Porque você falou aqui da Dâmina, do Carlos Alberto, do Luiz Fábio Xerém. Acredito que você não é amigo pessoal de nenhum deles. Ou chega a ser amigo mesmo pessoal. Respeito a todos. Mas como é a sua convivência, a sua ligação? É uma ligação zero, sim, conversas, até de consulta. O que você acha disso, tal. Mas não tem amizade. Mas tem respeito. Respeito pelo ser humano. Não, é pelo ser humano. Pelo político, não. Pelo político, eu acho que não são bons políticos, na minha modesta opinião. Mas pelo ser humano, sempre. Ninguém vai me ver falar da vida pessoal de ninguém. E também não quero que fale da minha. Porque se falar, a coisa muda de figura. Mas respeito pela pessoa. E tentaram dar o melhor, né? Quem está de fora acha que é fácil. Não é fácil, né? Tá com poder, tá com mandato, poderia ter feito mais. Mas quando chega lá... Eu vou dar um exemplo da Dâmina. 513 deputados. Primeiro mandato. Você está se ambientando. É difícil. Sim. Mesma coisa o Luiz Fábio, quando foi deputado. Ali já tem 10 ou 5 que comandam tudo.
entendeu? Então é difícil. Então eu não julgo a pessoa, mas a atuação política, sim. Isso é notório, isso é público. E quem está na vida pública tem que sujeitar isso. Depois que entra essa máquina, essa engrenagem ali, realmente, não estou dizendo a questão de corrupção, não, que é o que muitos dizem que a política faz, né? Infelizmente, você não tem como lutar contra aquilo. Quando você vê, você já passou a ser mais um corrupto. Não estou dizendo da corrupção, mas do modus operandi mesmo, do político. Depois que entra, realmente é difícil. É um sistema. Lutar contra isso, às vezes... É uma engrenagem de uma minoria maléfica que domina, né? E você, por exemplo, para ter representatividade, vou falar em comissão, você é um deputado atuante numa CCJ, numa comissão de orçamento ou qualquer outra, você tem que se aliar, você tem que se ambientar, né? E é muito difícil para uma pessoa que não tem traquejo político inserir nesse meio, porque é um meio de falsidade, de mentira, de tudo de pior que existe, né? Então, assim, quem entra nisso tem que estar preparado, né? Não vai ali para achando que eu sou idealista, a política é linda, não. Você vai ter que trabalhar dentro dos seus princípios éticos, de honestidade, mas saber fazer política. O jogo político. O jogo político. Você não precisa ser desonesto, mas você tem que saber jogar, entendeu? É complicado. É isso, pessoal. Bom demais. A gente falou em off aqui que se deixasse a gente ia por 1 hora, 2 de podcast aqui, fácil. E cabe mesmo, sem dúvida nenhuma, porque o tema é muito legal, é muito bom, sereno, como eu falei no início aqui, sem críticas a B ou C. Deixo aqui o Silvinho sempre muito à vontade para fazer as considerações, né, que ele achar que for necessário aqui ser feito. Mas rapidinho, sua vida como um todo, a gente começou lá no início falando da sua primeira lembrança desse mundo político. Mas o Silvinho, como é que foi sua infância? Vamos lá. Silvinho nasceu em Lavras, na antiga maternidade Orlando Haddad, pelas mãos do meu querido amigo Dr. Hélio Haddad, que depois, inclusive, fez o parto dos meus filhos, junto com seu filho Elinho. Então, isso é uma emoção, assim, sem tamanha. Nasci em Lavras, fui para Belo Horizonte, porque meu pai era servidor do Estado, né? Minha mãe também servidora do Ministério Público, e a lotação deles era em Belo Horizonte, né? E ali estudei no colégio Pitágoras, onde todo mundo do interior estuda. Pitágoras e Idatimbiras, maravilhoso, fiz muita amizade lá. Depois fui fazer faculdade de jornalismo, depois fui fazer pós-graduação e especialização em marketing político, ciências políticas, e preciso voltar para o meu curso de Direito. Eu parei no 6º período, Poxa. Então vou ver se agora no 2º semestre eu acabo isso aí também para fechar com chave de ouro minha vida acadêmica, né? E sempre militei, trabalhei em vários meios de comunicação de Belo Horizonte, o Jornal Tempo, Rádio Itatiaia, estágio o Caixa foi colega Caixa seu? Caixa foi meu colega de sala, Ulisses Magos, João Vitor Xavier. Mário Henrique Caixa. Todos João eles. Vitor também? João Vitor, Tiago Reis, todo mundo ali de Itatiaia são meus contemporâneos. Bacana. Da UniBH lá, do jornalismo, que era uma faculdade então de excelência. Então dá pra você entregar o time. O Caixa não precisa, mas dá pra entregar o time aí do Tiago. Não, o Tiago é América? Tiago é América. João Vitor é... E o João Vitor? João Vitor é cruzeirense, cara. Cruzeirense? Cruzeirense, eu acho que é cruzeirense. Ele não abre. Não abre. Não, ele não pode ser cruzeirense, senão ele não estaria lá na Itatiaia. A turma não deixaria. Mas competência tem de sobra, né? Um grande jornalista, um excelente deputado, um cara que sabe fazer política, inteligentíssimo. Sempre foi um cara sereno, estudioso, maravilhoso. Aí depois fui trabalhar nesses meios de comunicação, já fazendo algumas campanhas políticas, que o prazer da minha vida é fazer campanha política. Adoro. Aliás, vem campanha por aí? Vem 3 já candidaturas aí fechadas para prefeito, espero ter êxito, né? O dinheiro é importante, mas o êxito de fazer uma candidatura decolar e ganhar, eu acho que assim, é um prazer imenso para quem milita nesse meio. E é um meio de poucos profissionais, viu, Júnior? Eu falo, você que está aí desempregado, que é jornalista, que é advogado, que é contador, a campanha política abre emprego para todo mundo. Basta, né, se qualificar, porque uma campanha sem um jornalista, sem um cientista político, sem um advogado, sem um contador, ela não acontece. Isso é um mínimo de uma estrutura bem enxuta, inclusive, né? Tem muito mais que isso. Aí depois, o segmento eu falei, gente, eu preciso ter um negócio fixo na minha vida, né? Que esse negócio só ficar campanha, né? De 2 em 2 anos, isso aí dá para viver, mas eu quero algo fixo. E a minha tia, em Belo Horizonte, tinha esse tipo de empresa,
uma empresa consolidada, é a maior de Belo Horizonte, com várias lojas. Fui lá de curioso e falei, tia, vou levar esse negócio lá para Lavras, que lá não tem. Aliás, assim, pode falar aí, pode vender o peixe, não tem problema não. A nossa empresa é a Minas Horto, né? Uma empresa com 14 anos já de atuação na cidade de Lavras, com aluguel e venda de equipamento hospitalar aí para toda a nossa região. Atendemos em quase 50 cidades já, Júnior. Bacana. Impressionante. Aliás, mudou já há algum tempo, né? Mas passa o endereço atual. É lá na Avenida João Modesto, número 202, em frente ao Robinho Lanches. Serão muito bem atendidos, inclusive por mim, que estou sempre lá. Então é isso. Então, assim, quis ter uma atividade empresarial que me desse o sustento para eu fazer o que eu gosto, que é as campanhas políticas. Mas adoro também a política em si. E no futuro, igual eu falo, isso não é vontade pessoal, vontade do povo. Falar assim, peraí, vamos apostar nesse rapaz agora? Eu tenho coragem de sair candidato, né? Acho que uma eleição importantíssima que está vindo aí, depois da municipal, é a eleição de deputado. Lavras não pode ficar sem deputado novamente. Então espero que a nossa gloriosa classe política sente à mesa, escolham cada um candidato, faça pesquisa, veja quem está melhor e realmente se unam em prol da cidade e das pessoas. Para ir fechando, não vai ter jeito. Lula, Bolsonaro ou terceira via? Eu dificilmente a eleição presidencial sai da polarização. Bolsonaro, se conseguir recuperar os direitos políticos, o que eu acho difícil, ele é o candidato com grande chance numa eleição duríssima novamente. O Lula dessa vez tem a máquina na mão, né? Mas a direita tem que se preparar caso o Bolsonaro não seja candidato. Aí você pode pegar 3, 4 governadores de direita que estão aí para enfrentar o PT, que é o Ratinho lá no Paraná, o Caiado em Goiás, o Zema, e eu acho que o que todo mundo quer da direita, que é o governador de São Paulo, Tarcísio. O que está mais incomodando nessa... A economia no Brasil não decola. Gestão do Lula agora. A economia não sai do lugar. As pessoas estão se sentindo que aquelas promessas de campanha não estão acontecendo, né? Apesar que houve melhora aí na geração de emprego, isso aí já é estatístico, mas o dia a dia do cidadão brasileiro ainda está muito difícil, né? Os preços das coisas muito caros, supermercado, você vai ao supermercado, eu vou, nossa, né? O combustível, a conta de luz, a conta de água que está lá em cima. Então o brasileiro está sobrevivendo. Não estou falando brasileiro rico, a maioria desse país que sobrevive, né? É impressionante, né? Como é que a gente faz essa equação mensal, né? E parece que é Deus, né? Que tudo se encaixa, tudo dá certo no mesmo, fim, né? Porque o cara que ganha R$ 1.400 e ele consegue pagar um aluguel, pagar a comida, o vestuário e mais aí 2, 3 filhos, é milagre, né? Então assim, cara, a economia tem que voltar a rodar e gerar renda para o povo, o comércio bombar de novo, gerar mais emprego, porque caso contrário a esquerda vai ter dificuldade aí de se manter no poder. Não posso deixar passar aqui esse tema, até para liberar aqui o nosso convidado, Silvio Minicucci, rapidinho, agora prometo que é reta final aqui, porque em algum momento a gente falou do Luiz Fábio Xerém e uma ligação com a questão do futebol, né, do Fabril. Sim. E aí eu pego o outro lado também, por ser um ano político, 2 clubes na cidade que ficaram em evidência, né? O Luiz Fábio, porque ele é o presidente, né, do Fabril, e o Nova Lavras, que tem, de certa forma, uma ajuda no bom sentido política, porque é do interesse da cidade ter um time hoje na 3ª divisão do Campeonato Mineiro, do futebol mineiro. Mas até onde isso morre com o 6 de outubro? Ô Júnior, eu que frequentei estádio Independência e assisti Fabril e o meu Galo, eu que frequentei o campo da UF e vi o Fabril jogar, é uma saudade que dói na gente. Eu pego o pessoal de São João del Rei que está tendo o prazer de ter o Atlético lá, porque isso é um lazer. Você pegar seu filho e levar num estádio de futebol, acho que um pai fica assim maravilhado e a criança mais ainda. Eu acho... E sem contar o resultado esportivo, né? O resultado ao que tudo indica, o ano que vem é a Série B do Brasileiro. Sim, olha aí. O Fabril em si, né? O Luiz Fábio fez a escolinha lá dentro, né? Tem muita criança treinando, isso é maravilhoso, né? Um preço módico, acho que muita gente está tendo acesso. Agora, falar em time de futebol Fabril não existe. Isso não existe.
O time ainda tem várias dívidas na Federação Mineira, tem dívidas, pelo que me falaram, também previdenciária. Então, em si, o time não existe. O time não tem a menor condição de disputar a Série D, né? Então, assim, eu não gosto dessa ligação política e futebol. Eu acho que isso tem que ser separado. E eu acho que quem usar isso vai dar um tiro no pé, né? Vão separar isso aí. Quer fazer o Fabril virar uma SAF, por exemplo? Põe dinheiro lá dentro, paga as dívidas, faz o time de futebol e coloca para jogar. E no outro caso, né, com apoio inclusive da prefeitura, é tentar dar uma resposta ao que está sendo feito pelo Xerém. Entendeu? Então virou essa guerra. Espero que seja guerra no bom sentido. Espero que dessa guerra... É o que a gente fala, né? Que os dois estejam, quem sabe, em 25, 26, daqui para frente, aonde disputando, né? Agora, trazer isso para uma campanha eleitoral, uma cidade que tem problemas reais para ser resolvido, me desculpa. Isso aí, quem está orientando mal. Porque ninguém acredita, né, nessa fábula que está sendo contada que o Fabril ou outro time já vai amanhã disputar o Campeonato Mineiro. Não vai, né? A gente que entende um pouquinho de futebol sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então não façam isso, deixa os times, vão pagando as dívidas, vão formando e na hora que tiver tudo certinho anuncia. Mas trazer isso para uma campanha eleitoral, vai discutir mobilidade urbana, vai discutir geração de emprego, de saúde, o esporte em si que é muito importante, mas deixa o Fabril e o outro time de fora, porque não vale a pena trazer isso para o embate político. Sinceramente, eu não traria. Silvinho, você é o orientador político do Fábio Xerém ou da Jussara. Vamos trazer isso para agora, para combater. Falei, isso vai render voto aonde? Em quê? Entendeu? Vamos discutir os problemas reais da cidade. E eu, já que eu estou aqui, nessa mesa maravilhosa, vou te pedir encarecidamente, faça um debate entre os candidatos, coloca um na frente do outro. Mas é isso que eu já ia aproveitar aqui o programa de hoje para deixar... Tô brincando, porque a gente já tinha falado sobre isso. Esse 2024, a gente espera que o nosso segundo semestre aqui ele seja muito legal, porque vem as eleições, estão chegando as eleições, e a gente quer montar uma estrutura bacana para ter uma cobertura, né, das eleições. Não só no dia 6, mas tudo aquilo que o que eu acho que falta antecederá. E gostaria de convidá-lo, inclusive. Sim, posso ser seu comentarista com toda a imparcialidade possível, porque não vou participar de eleição em Lavras, viu, gente? Isso aí eu vou deixar bem claro, vou até olhar para a câmera. Não vou apoiar nenhum candidato, vou assistir a eleição como qualquer cidadão de Lavras. Fica o convite, inclusive, ao Silvinho, né, que é cientista político, que de repente possa integrar a nossa equipe nesse período. O que eu acho que faz muita falta na nossa cidade é um embate frontal. Sim. É onde que ninguém vai ter um marqueteiro, um assessor para ajudar. Coloca um na frente do outro, né, com regras, né? Não faça o podcast apenas, eu vou trazer o Luiz Fábio e a Jussara na minha frente. Não, coloca um na frente do outro. Você como mediador... O eleitor espera tanto por isso, né? Você como mediador, temas cruciais para a nossa cidade e perguntas livres para um fazer para o outro. Se vai pegar fogo, se vai não sei o quê, se vai descambar para ofensa pessoal, deixa eles fazerem isso. Aí o eleitor vai ver quem é quem. Sim. Eu adoro ver debate porque desnuda a figura do que eu faço, do marketing. Você constrói um candidato, né? Então, um na frente do outro, e com essa estrutura aqui já maravilhosa montada, Júnior, o eleitor merece. Bacana, com certeza. Isso aí faz parte, né, do nosso planejamento aí para esse ano importante, ano de eleições aqui em Lavras, né? As eleições municipais, mas falando aqui do nosso universo, que é a escolha de prefeito e vereadores em 6 de outubro, e o Lavras TV prometendo aí fazer uma grande cobertura, né? Não só no dia, mas também, quem sabe, com essa possibilidade de um debate. E mais uma vez, quem sabe o próprio Silvio Minicucci aqui nos assessorando de alguma forma, nos ajudando aqui nessa montagem de uma equipe, né, que realmente possa dar conta aqui do recado. Silvinho, acho que é isso. Te agradeço imensamente, cara. Bacana demais. Você não sabe a alegria de poder bater um papo. A gente está sempre aqui pensando no nosso próximo convidado. Já tem algum tempo que vinha maturando aqui essa ideia e até a questão da data também. E, poxa, chamei na mesma hora aquele cara que responde o WhatsApp imediatamente.
Né? Eu tenho que estar com o meu WhatsApp, porque tem uma coisa, político odeia, cara, você não responder na hora. Eles são vaidosos. Tem até a história do Calil com o Domênico, que era assessor. Falou, tem uma lista. O Calil falou para ele assim, tem uma lista que você pode não me atender. Deus e seu pai. Depois você tem que me atender sempre que eu te ligar. Político realmente é assim. Então... É complicado. Mas obrigado, cara, por vir e bater esse papo aqui bem tranquilo. Júnior, eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Prazer falar de política, falar da nossa cidade, falar um pouquinho da minha vida para as pessoas conhecerem. E muito honrado porque eu estou à frente de um grande profissional do jornalismo. Imagina, meu amigo. Uma honra. Obrigado. Silvio Minicucci, cientista político, jornalista, empresário. Os filhotes estão bem? Tudo certo, né? Joaquim Maria, cara, só me dá alegria. Né? É um amor único. O meu filho, eu sou pai atípico, né? Meu filho está no espectro autista, mas um menino que está decolando, né? Dentro das suas possibilidades. Maravilhoso, um amor único. Bacana demais. Obrigado. Silvio Minicucci, nosso 22º episódio aqui do Nós Também Pode, agradecendo aos nossos patrocinadores, Supermercados Rex, Wizard, Ike Fome e o Chopp do Funil. A gente volta e, claro, continue seguindo aí as redes sociais do Lavras TV, nosso canal no YouTube, enfim, vá sempre se engajando aí, não só com relação ao nosso podcast, mas também com todo o conteúdo diário que é criado pelo Lavras TV para você que nos acompanha. Muito obrigado, até a próxima, gente. Tchau.